Salve galera, tudo bem com vocês? Galera, para vocês que fizeram a prova do barro branco desse ano de 2022, a VUNESP trouxe na primeira questão algo relacionado com separações de misturas. Um assunto que nossos estudantes aqui do InfoWay, eu tenho certeza que acertaram essa questão porque nós falamos demais sobre esse assunto. Após a vinheta, bora ver a resolução? A primeira questão na tela está dessa maneira. Os componentes de uma mistura homogênea de água com cloreto de potássio, KCl, totalmente dissolvido, podem ser separados por meio de uma... Galera, volta comigo um minutinho. Ele descreve para nós que é uma mistura homogênea, tem uma fase só. Eva, quem é o KCl? É um composto, galera, um sal nesse caso. Se ele está totalmente dissolvido, um detalhe importante que você perceba. Para eu separar um sólido solúvel em um líquido, você deveria lembrar que isso é chamado de uma destilação simples. Professor, eu já sei disso. Galera, já era. Você mataria a questão com muita facilidade. A alternativa C é o gabarito dessa primeira questão. E um detalhe, eu trouxe aqui a representação, como é feito essa separação. Nós temos uma aparelhagem mais ou menos dessa maneira no laboratório. Aqui, novamente, um fogo, o nosso balãozinho ali, o balão volumétrico, e automaticamente o seguinte, ó. Isso vai ser aquecido, essa água ela começa a entrar em ebulição. Esse tubo para nós é chamado de tubo condensador. Essa água entrando em ebulição, ela vai se condensar e ela vai ser recolhida lá do lado direito em um becker. Professor, e o que vai acontecer? Aqui desse lado está saindo para nós a água pura. Aqui, ó, posteriormente, ficaria o nosso sólido KCl. Professor, o que é importante que eu saiba? Toda vez que nós tivermos, galera, um sólido solúvel em um líquido, o processo é uma destilação simples. Na alternativa A, ele falou decantação. Decantação é um método que nós utilizamos para separar dois líquidos que são immiscíveis ou, dependendo, um sólido immiscível e você deixa ele em repouso. Na B ele falou filtração de papel. Galera, se você tem um sólido solúvel na água, você não consegue separar por filtração. Automaticamente a filtração, você separaria um sólido insolúvel. Por exemplo, a areia. Você conseguiria fazer a separação da areia com a água por uma filtração. Posteriormente ele fala sobre a centrifugação, normalmente é utilizado para fazer alguma separação no sangue, e a levigação, galera, que está relacionado com a densidade. Então, para nós, a única alternativa que faz sentido nessa questão, que foi a primeira de química de número 63, a alternativa Charlie é o nosso gabarito correto. Bora ver a próxima questão? Vamos nessa, turma. A próxima questão de número 64, galera, que apareceu, está trazendo informações relacionadas indiretamente com distribuição eletrônica, que ele chamou de níveis, e ela está assim na tela. Questão de número 64. A tabela mostra a distribuição eletrônica em níveis de energia do átomo de gás nobre chamado de argônio. Aí ele deu para nós o nível 1, 2 e 3, 2, 8 e 8 elétrons. Olha o que você poderia ter percebido para matar essa questão com muita facilidade. Galera, ele tem 2 com mais 8, são 10. Com mais 8 tem um total de 18 elétrons. Ou seja, o átomo de argônio para nós, o Ar, se você olha na tabela periódica, o número de elétrons vale 18. Ele não tem carga, né? Ele é um gás nobre, não tem tendência nem de perder e nem ganhar elétrons. A gente descreve que é um átomo eletricamente neutro. E a pergunta é a seguinte, né? Ó, dois dos íons que aparecem essa mesma distribuição eletrônica são... Quais desses carinhas aqui vai ter a mesma distribuição eletrônica? Ele está perguntando para nós, galera, qual vai ter uma quantidade de 18 elétrons. Se você olha na tabela periódica e ele trouxe para nós a prova com a tabela periódica, ele deu ó, o brometo e o cloreto. Olha o detalhe. O bromo na tabela periódica, o Br, ele tem um número atômico 35. Essa carga 1- está ganhando um elétron. O número de elétron passaria a ser 36. Ou seja, não vai ter a mesma distribuição eletrônica do argônio, porque o argônio só tem 18. Se você pensasse tá, no cloreto, esse carinha sim. Na tabela periódica, o cloro tem um número atômico 17. Se ele está recebendo um elétron, eu gostaria que você enxergasse que o número de elétrons passaria a ser 18. Esse elemento químico, ele vai ter essa mesma quantidade de elétrons, logo essa mesma distribuição. Já quando nós olhamos na Bravo, que é o nosso gabarito, galera, para essa questão, olha um detalhe, ó. A alternativa B é o gabarito oficial. Eva, o porquê? Porque na tabela periódica, se você analisar, ele está trazendo para nós o cloreto, Cl1-, e o Ca com a carga 2+. Na tabela periódica, o cloro tem um número atômico 17, o cálcio tem um número atômico 20. O que você precisaria perceber?
Esse ganho de um elétron faz com que esse íon tenha 18 elétrons. A perda de 2 elétrons representa para nós que o número de elétrons também seria 18. Ele poderia ainda ter trazido uma informação que essas duas espécies químicas são isoeletrônico. São isoeletrônico, inclusive, do argônio. Tudo bem que eu estou dizendo ou não? Ou seja, quais desses íons, né, da nossa alternativa tem a mesma quantidade de elétrons do argônio? Vai ter essa mesma distribuição. Alternativa bravo. Se você olhar, por exemplo, ó, o bromo nós já comentamos, tem 36 quando ele ganha 1, ok? Aqui aparece ó, o estrôncio e o bário. O estrôncio na tabela periódica, galera, o SR, tem um número atômico 38. Esse 2+, está perdendo 2 elétrons. O número de elétrons passaria a ser 36. Tá fora. Se você olha, por exemplo, o bário na tabela periódica, ele tem um número atômico 56. Ó. Com essa carga 2+, ele estaria perdendo 2 elétrons, logo o número de elétrons seria 54. Não faz sentido, não tem o mesmo número de elétrons que o argônio. Tudo bem para todos? Para essa questão, galera, de número 64, a alternativa bravo é a alternativa correta do nosso gabarito. Belezinha? Vamos para a próxima aí, turma. Vamos lá. Galera, a questão de número 65, ela faz menção à propriedade periódica de alguns elementos. E ele trouxe para nós os elementos chamados de ósmio, iodo, o bário e o chumbo. Essa questão, galera, eu ouso dizer que ela foi a mais chatinha da nossa prova, porque ela trouxe ali alguma informação que às vezes fez o aluno perder por confundir alguns detalhes. Só que ela está assim na tela, né? Ó. Considere esses elementos químicos que aí estão. Com base nas posições desses elementos na classificação periódica, o elemento de maior densidade e o de menor eletronegatividade são respectivamente. Volta comigo só um minutinho e vê se faz sentido. Ó. O de maior densidade, galera, na tabela periódica, a densidade ela aumenta para baixo e ela aumenta para o centro. Como assim, Eva? O elemento que vai ter a maior densidade de todos na tabela periódica é o elemento químico chamado de ósmio. Se você sabe que esse elemento é o de maior densidade, que é a primeira que ele solicita para nós, ele fala respectivamente, nós conseguiríamos tirar o chumbo e o chumbo, eu estou entre essas três. E o detalhe, ó, ele pergunta posteriormente, qual é o que apresenta a menor eletronegatividade? Todo mundo lembra que o elemento mais eletronegativo é o flúor, que está lá na família 7A. Esse é o de maior eletronegatividade. Ou seja, na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta para a direita e para cima em direção ao chumbo. Aqui estão os mais eletronegativos. Quanto mais para baixo e mais para a esquerda, está aquele de menor eletronegatividade. Se vocês lembrarem, o Eva comentou com vocês, em algum momento na sua vida uma informação assim, ó. Família 2A, bela, magrela, casou com o senhor barão ratão. Ou seja, o bário, ele está nessa posição. O elemento químico chamado de iodo, ele vai estar aqui na família 7A. O elemento químico chamado de bário, eu já coloquei, e o chumbo aparece aqui, ó, na família 4A. Professor, qual que vai ser aquele de menor eletronegatividade? É o bário. O mais denso é o ósmio, o de menor eletronegatividade é o bário. Para essa questão, galera, gabarito oficial vai aparecer na alternativa A, ósmio e bário. Pode ser que algum aluno tenha imaginado aí, talvez, o iodo. Só que aí você, às vezes, fez um lance de má interpretação relacionada com eletronegatividade. Porque ele pergunta aquele que tem a menor eletronegatividade. Tudo bem para todos? Bora para a próxima questão? Vamos para a questão de número 66, turma. Vamos lá. Turma, a questão de número 66, ela aparece dessa maneira, ó. O fosfeto de magnésio é um composto formado pela ligação entre os átomos do elemento químico chamado de fósforo e do magnésio, né? O magnésio e o fósforo. A fórmula desse composto é... Galera, olha que tranquila essa questão. Se nós temos a tabela periódica e nós sabemos, analisando a tabela, que o magnésio ele é um elemento aqui da família 2A, e se você analisar lá na família 5A, existe para nós o átomo de fósforo. Olha o que nós havíamos comentado em algum momento, galera. Os elementos da família 2A, eles têm a tendência de perder 2 elétrons. Eles são para nós chamados de cátion bivalente. Lembrando que eles precisariam perder 2 para que ele possa ficar com 8 segundo a regra do octeto. Os elementos da família 5 têm 5 elétrons de valência. Eles têm a tendência de ganhar 3 para ficar com 8.
O ganho de 3 elétrons é representado com a carga 3-. Se você pega o magnésio e o fósforo, esse composto, ele é formado dessa maneira. Ó. O magnésio, ele é um cátion bivalente e o fósforo, ele é um ânion, nesse caso, trivalente, 3-. Lembra o Eva falando da forma do X, a forma do escorrega e senta? Que esse 3 escorrega e senta aqui, esse 2 escorrega e senta aqui. Qual é a fórmula, Eva? Ficaria assim, ó, Mg3P2. Eva, tem uma fórmula dessa maneira? Tem. Mg3P2, repare, está aparecendo aqui, ó, na alternativa eco. Mg3P2, a questão de número 66. Repare que dá para matar uma questão dessa com muita facilidade, você estando com a sua ideia organizada, que é basicamente o que nós estamos fazendo aqui com vocês no curso do InfoWay, beleza? Então esteja atento a esse detalhe e não é para perder uma questão dessa mais, tranquilo? Bora para a próxima, galera, vamos lá. Turma, a questão de número 67 na tela fala assim, ó, a cal viva CaO, a dolomita, CaMg, entre parênteses, né, CO3 do lado de fora 2 e o ácido nítrico exemplificam, respectivamente, olha um detalhe, ele está classificando em um óxido ácido ou um óxido básico. O CaO, galera, é um óxido de um metal. Normalmente os óxidos de metais, quando eles reagem com a água, eles produzirão para nós uma base. Ou seja, há a formação da cal extinta CaOH2, também chamado de hidróxido de cálcio. Então, esse composto é o óxido básico. Ou seja, a alternativa A, óxido ácido, está fora, óxido ácido está fora. Poderia ser uma dessas três. Professor, esse composto, eu não sei o que é. Deixa ele para lá por enquanto. Olha o que eu gostaria que você enxergasse. Isso é um ácido e ele tem oxigênio. O fato dele ter oxigênio, ele é um oxiácido. Quando ele descreve, galera, um hidrácido, é ácido ou são os ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo, ó, o HCl, isso é um hidrácido. Hidrácido aparece na A, que eu já tinha excluído, e aparece na alternativa E. Então, ó, estou tirando 3, eu estou chegando em 50% de chance de acerto. Então, dependendo na hora de uma prova, você consegue pensar dessa maneira. Ou esse composto ele é chamado de um sal simples, ou ele é chamado de um sal duplo. A definição, galera, de um sal duplo é aquele que vai ter 2 cátions e um ânion, ou ele vai ter 2 ânions e um cátion. E nesse caso, galera, esse composto do meio, ele está trazendo para nós a dolomita CaMg CO3,2, ele é chamado de um sal duplo. O sal duplo, galera, é aquele que é formado entre 2 cátions e um ânion, ou entre 2 ânions e um cátion. Ou seja, se a gente sabe que ele é um sal duplo, aí a gente vai matar a questão, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos supor que você pergunte, Eva, e como que ele chega nessa formação? Para nós, ó, o cálcio está na família 2A, tem carga 2+. O magnésio também está na família 2A, também tem carga 2+. O carbonato, ele é o CO3, 2-. Olha o que seria bom que nós enxergássemos. 2+ e 2-, cancela e cancela. E esse número 2, ó, ele aparecerá para nós aqui na parte de baixo. Ficará representado, né, o nosso CaMg, entre parênteses, CO3 do lado de fora 2. Isso é chamado de um sal duplo. E aí a gente chega a uma conclusão da nossa alternativa Charlie sendo a alternativa correta. Isso novamente, um óxido básico, isso para nós um sal duplo e isso aqui um um oxiácido. Beleza? Tranquilo até aqui? Bora finalizar essa resolução? Bora para a última questão, galera, falando sobre balanceamento. Vamos lá. Galera, e aí para fechar, a última questão falando sobre balanceamento, e eu havia falado isso com a turma, ó. Galera, as últimas provas apareceu uma reação de combustão. Eu acho que esse ano vem uma reação de neutralização. Aí está. Apareceu uma neutralização, que é aquela que acontece entre um ácido e uma base formando sal e água. E ela está assim para nós na tela, ó. Quando se acrescenta ácido sulfúrico H2SO4 aquoso a uma suspensão de hidróxido de alumínio sólido, ocorre a reação representada a seguir não balanceada, que é essa daí. Os coeficientes estequiométricos que preenchem, respectivamente, as lacunas da equação química que vai torná-la corretamente balanceada são... Galera, olha aqui tranquilo. Aqui para nós tem 2 alumínios. Para eu ter 2 alumínios, aqui tem apenas um, ó. Iria aparecer um 2 aqui na frente. Eu acabei de perceber que o primeiro número vai ser 2. Olha isso, ó. Alternativa Bravo sai, alternativa Eco sai. Professor, aqui dentro existem 3 enxofres para nós. Tem 3 enxofres? Aqui, ó, tem apenas um. Para dar 3 enxofres, aqui vai ter um 3, porque vai multiplicar o S e vai dar 3. Tudo bem para todos? Então eu sei que o primeiro número vai ser, né, 2 e o segundo vai ser 3.
Galera, 2 e 3, ó. Alternativa A foi para o espaço. 2 e 3, 2 e 3. 50% de chance de acerto. E aí, por fim, não menos importante, falta determinar quantos Hs e quantos Os. Novamente, 2 alumínios, 2 alumínios. Aqui eu tenho 3 enxofres, 3 enxofres. Olha o que eu havia falado para vocês, galera. Se nós temos 6 hidrogênios, isso numa neutralização descreve que há a formação de 6 moléculas de água. Eva, mas o porquê? Porque aqui nós temos 6 vezes 2 vai dar 12 hidrogênios. Aqui tem 6 Hs. E aqui, turma, tem mais 6, ó. 6 com mais 6 são 12. Tem 12 hidrogênios. Olha o oxigênio. Aqui eu tenho 6 oxigênios e aqui tem 12. 12 com mais 6 são 18. Aqui eu tenho 12 oxigênios e aqui tem mais 6, ó. 12 com mais 6 são 18, a equação está balanceada. Os números que aparecerão para nós seria 2, 3, 1, 6. Galera, 2, 3, 1, 6. A última questão de número 68, alternativa delta. Galera, tranquilo até aqui? Deu para compreender? Eu espero que você tenha curtido essa resolução. Deixa like, inscreva-se aí no canal se você não for inscrito. E é claro, galera, venha para o time Infoway, que eu tenho certeza que a sua aprovação ela aparecerá muito rapidamente. A gente vai trabalhar muito para isso. Até mais, galera. Um beijo a todos. Tchau, tchau.